Então, bom, queridos, hoje, agora nesse momento, vamos conversar um pouco sobre a sexualidade. Diziam, quando me chamaram para apresentar esse tema, que era o tema mais complicado, o tema mais polêmico dessa nossa série de palestras, mas é um tema que, para mim, é o melhor, e para mim, pessoalmente, não tem nada de polêmico. E ficaria muito feliz de explicar o porquê não tem nada de polêmico. Quando falamos de caixa, quando falamos de sexualidade, quando falamos de sexualidade na igreja, há muita coisa que não é bem entendida, muita coisa que fica pelo caminho, muita coisa que não é esclarecida e fica sempre aquela cara do não pode, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. E aí surgem muitos questionamentos. Não pode por quê? O que não pode? O que exatamente não pode? O que pode e o que não pode? Mas se eu quero casar, eu não posso. Tem que esperar até o casamento. E a gente não tem dinheiro, e tem que trabalhar, juntar, a família não ajuda, a família dele também não colabora. E ele fica assim, não. E nunca explicam, na verdade, o porquê das coisas. Porque é um sim, não é um não. Não. É um sim, na verdade. É um chamado. E é uma resposta pessoal no coração de cada um de nós, quando vamos viver essa sexualidade. Então, primeiro ponto, saindo um pouco do tema, para depois entrarmos no tema de sexualidade, queria abordar um pouco com vocês a visão do casamento, tanto do mundo como a visão da igreja que somos chamados a viver. Eu gosto de usar dois termos, às vezes eu vou usar ele, vou tomar a mão dele, que é o do casamento e do matrimônio. O casamento é um casamento civil e o matrimônio é quando fazemos aquilo de fato diante de Deus. Então, o que é um casamento? O casamento é um contrato legal. Eu aqui assinei com minha esposa, vocês irão assinar também, às vezes no dia do próprio dia da cerimônia religiosa, alguns assinam antes, tanto faz, afinal das contas, meio que tanto faz. É um casamento, é um termo de contrato. Assim como eu tenho ali com meus pacientes, tenho com meus alunos, meus clientes, Minha esposa tinha com as clínicas que ela atendia. Então tá lá, eu, Emílio Antônio Kelly Francisquete, idade tal, residido a endereço tal, psicólogo, não sei o que lá. E Thaís Rodrigues Gomes Correia, idade tal, filha de fulano de tal com fulano de tal, residido em endereço tal, e tudo isso. Ele coloca nos termos, de divisão de bens, divisão total, parcial, se não vai ter, vai separação total. Coloca nos termos, você dê aquele termo, acha justo, uma pausa aqui, outra ali, assina, pronto, volta para casa e meio que só foi ali assinar um termo, igual a gente assina às vezes quando vai assinar Netflix, tem lá aquele termo de uso, fundo é praticamente a mesma coisa. E aí passa um tempo, não estou mais afim, não quero mais saber aqui, vamos ver o contrato, ver o que a gente assinou, quais são os direitos dela, os meus direitos, cada um paga a sua parte, cada um pega a sua parte, ela vai para a casa dela, eu vou para a minha e seguimos nossa vida. Se eu quiser ela assinar outro contrato com outra pessoa, por aí. Isso é um casamento civil. O casamento matrimônio é outra coisa. O casamento matrimônio, ele é um laço. Ele é uma promessa de um coração para um outro coração. Uma união de dois corações. Por que nós usamos uma aliança? Se a gente for olhar na simbologia, uma aliança ela é como um círculo em que está fechado, Então ali dois se colocam nesse círculo, se fecham nesse círculo e longe de todo o resto que está para fora da aliança. Então uma aliança, é exemplo da aliança que Deus fez com o povo hebreu durante muitos anos. Exemplo da aliança que Cristo fez na cruz conosco, Então é uma aliança. E uma aliança que não pode ser quebrada. Uma aliança que não é quebrada. E aí, claro, podemos falar de unidade matrimonial, isso o Padre Paulo vai vir aqui, vai explicar tudo isso para vocês. Não vamos entrar nesses pormenores, mas é uma aliança de coração, uma promessa de coração, do meu coração, do coração dela, de que iremos nos doar, de que iremos nos comprometer para fazer aquela relação dar certo. Acho que foi você que falou, um de vocês dois, eu dei uma voz nesse canto, falou que o casamento não dá errado, Tem que lutar para fazer o casamento dar certo. É isso, É um compromisso meu, compromisso dela, até o final de nossas vidas, para que o nosso casamento dê certo, Para que o nosso casamento dê certo. Então, meus queridos, nessa introdução, para que serve um casamento? Qual é a finalidade de um casamento?
Afinal, tudo que nós fazemos, a gente faz um porquê, né? A gente tem um porquê para fazer aquilo dali. Muitos aqui fizeram faculdade para quê? Para trabalhar, ganhar um salário maior, né? Então tudo a gente faz um para quê? A gente come por quê? A gente come para sustentar, porque é gostoso, dá prazer. Né? A gente vai tomar uma cerveja, passar com os amigos, por quê? Com uma finalidade. Nada a gente faz sem uma finalidade, sem um porquê. As nossas ações, elas começam no final, né? É o que está no final da nossa ação que motiva a gente a fazer alguma coisa. Não é o contrário. Então, qual que é a finalidade do casamento? São duas. Uma que é a chamada punitiva e a outra que é a chamada procriativa. O nome já explica um pouco, né? Uma de união e outra de procriação, de gerar filhos, né? Ter ali nossos descendentes, tem uma Maria Teresazinha ali para vocês, né? Coisas que é isso, procriação é simples. Punitivo, o que é essa finalidade punitiva? São duas formas de união, a união física e a união espiritual. A união física, né, também um pouco mais explicativa, ali estarmos juntos, morarmos juntos, dormirmos na mesma cama, termos os mesmos projetos, os mesmos sonhos, cuidarmos juntos de nossa filha, educarmos ela, né, ali com os nossos valores, não nos contradizendo, até dividirmos uma conta bancária. Não tem pra gente essa separação de teu salário, meu salário, você ganha mais, você paga mais, eu ganho menos, eu pago menos. Não, é de fato ali união da carne, né? O que a gente fala o que a gente entende quando o padre fala da uma só carne. E a união espiritual, e aí essa parte da aliança, né, que fala das nossas almas, ou seja, de unirmos com o nosso marido, com a nossa esposa, como Cristo se uniu à igreja. Né? Testemunhar da nossa família o amor de Cristo pela igreja. E ver na nossa família o amor de Cristo pela igreja. Né? O doar para minha esposa como Cristo se doa à igreja. A igreja somos nós, né? Não a instituição. Como Cristo se doa por nós, como Cristo se doou por nós. E amar na minha esposa Cristo, né? Está. E amar Cristo amando a minha esposa, me doando pela minha esposa, me sacrificando pela minha esposa, morrendo pela minha esposa, agindo, fazendo tudo por ela e vice-versa. Que a gente sabe as obrigações dela, pergunto para ela, eu não quero saber, é problema dela, ela que cuida, as minhas é isso aí, tá? Então, me doar para ela, amá-la, respeitá-la, né, estar junto dela, como Cristo assim fez pela sua igreja. Então, meus queridos, né, chegando nesse ponto, eu queria passar esse videozinho, Padre Zé Eduardo, um videozinho curtinho, né, um riozinho assim de YouTube, que fala muito bem sobre essa questão do matrimônio e do casamento, né? A diferença de uma visão de mundo e uma visão de Deus. O que é o casamento para a maior parte dos cristãos do nosso tempo? É morar junto, ter filhos, fazer compras, trabalhar, ganhar dinheiro, ter um apartamento, depois uma casa, um carrinho, e assim por diante, e vai à missa ao domingo e tal, uma briguinha aqui, outra acolá. Quando a coisa fica muito feia, pede ajuda. Isso daí é um casamento pagão. Casamento cristão é quando você tem consciência de que quando você conversa com o seu cônjuge, você está fazendo oração. É o teu Cristo que está na tua frente. Quando você briga com ele, você pede perdão porque você brigou com o teu Cristo. Quando você vai se reconciliar com ele, seu coração se enche de ternura porque você está se reconciliando com Cristo. Você honra o seu cônjuge, você ajuda o seu cônjuge a carregar as suas cruzes como Cristo foi ajudado por Simão Cirineu. Você faz com que o seu cônjuge seja para você o teu lugar de encontro com Deus, porque é assim. O que é o casamento para a maior parte dos cristãos do nosso tempo? Ficou claro, né? Acho que ele não deixa muita margem para interpretações divergentes, né? Então, é um chamado, né? Chamar Cristo para o nosso casamento, para o nosso meio. Né? E o casamento é uma liturgia justamente para chamar a Deus. Né? Se a gente for olhar para todas as religiões do mundo, desde sempre, todas têm a sua liturgia, todos têm o seu rito, todos têm as suas cerimônias. Não é diferente. Então, nós fazemos o rito, nós fazemos a liturgia e Deus passa a habitar no nosso meio. E essa é a grande diferença de um casamento, ali de um simples termo civil, no máximo ali reza-se um Pai Nosso,
realmente um matrimônio, uma união diante de Deus, da igreja e diante de Deus, diante da igreja, né, para que Deus de fato esteja conosco, né? Qual que é a relação disso tudo com a sexualidade? Eu prometi um assunto e fiquei falando, né, sobre outra coisa até agora. Uma vez eu ouvi de um palestrante, né, um amigo meu, que quando você é convidado para dar uma palestra, você anuncia o tema e depois fala sobre o que você quiser. Então você não precisa seguir aqui. Mas não, vamos voltar, né, porque tudo isso faz parte de um mesmo tema. Porque a sexualidade, ela é uma força, né, ela é nossa força. Para aqueles que estudam, se interessam, querem saber um pouquinho de psicologia, né, quando Freud fala da libido, né, e é uma coisa que a gente escuta até nas novelas de vez em quando, nas séries e tal, libido, no final de contas, é sexualidade. Liebe, em alemão, é amor, né? Então, a sexualidade é uma força. É uma força que me impulsiona para fora para que eu me dedique, né, para as outras pessoas, para minha família, para minha esposa, minha filha, né, para os meus amigos, colegas, para vocês. E tanto que, né, há uma diferença entre a sexualidade masculina e uma sexualidade feminina, e tanto a diferença também na doação, nessa força de doação. A igreja sempre reconheceu isso muito bem, né, quando separa ali o sacerdote masculino, a vida religiosa feminina, porque cada forma de vida, ali seja de homens ou de mulheres, tem uma força própria, da própria sexualidade, do próprio característica, né, do homem, da mulher, do masculino e do feminino. Então, a sexualidade é uma força nossa, uma das forças mais fortes que nós temos, né, e a relação sexual, ela é uma doação, eu me dou por inteiro, né, se a gente for parar para meditar e analisar uma relação sexual, o que é? São duas pessoas que se colocam nuas, uma diante da outra, e ali se tornam uma só carne, né? Para quem, um espectador assim que vê de fora, até às vezes é meio confuso ali quem que é o quê? Quem que é o homem, quem que é a mulher, praticamente se juntam, e ali concretamente há uma união, né? A penetração é uma união, e que ali os dois se fazem ocupam o mesmo lugar. Então uma doação total, onde não há mais barreiras, onde não há mais reservas de um para o outro, mas que se abre e se entrega. E tanto até que algumas religiões, essas novas, né, neopagãs, da nova era e tudo mais, né, elas falam de energias e contaminações, etc. E eles até reconhecem isso, e muitas, inclusive, promovem a castidade e o relacionamento só depois do casamento, para que você escolha uma pessoa, escolha bem, se comprometa com ela para além da relação sexual e não saia por aí trocando energias com pessoas ruins, energia negativa, pessoas que vão te fazer mal. Bom, não somos dessa New Age, nova era, mas até eles entendem isso, né? Até eles entendem que esse despir-se é, de fato, colocar-se ali nu, sem barreiras, né? Colocar-se ali sem fronteiras para outra pessoa, mas uma troca, uma conexão verdadeira de almas, né? Até o Jorge falou de relacionamento tóxico, relacionamento abusivo, e muitos desses relacionamentos, eles nascem de uma vivência de uma sexualidade desordenada, mal, onde há uma doação de si total para alguém que não merece, para alguém que não vai fazer bom uso daquilo, numa relação em que, sobretudo, não tem Deus no centro, né? Então, o ato sexual, a relação sexual, ela é uma dádiva e um compromisso. O que isso quer dizer? Uma dádiva que eu dou. E aquilo que eu dou, eu não troco, eu não vendo, né? Eu dou. De inteira liberdade, eu pego algo que é meu e eu entrego sem pedir nada de troca. E você vai fazer o que você quiser com esse livro. Pode jogar fora, pode rasgar as páginas, queimar, não importa. Eu te dei, não é mais meu, é da Thaísa. A Thaísa faz o que ela quiser, né? Até quando a gente doa, né, e a igreja fala da esmola, justamente a gente trabalha isso, né? Porque a gente vai dar o dinheiro pro necessitado, e ele às vezes não vai comprar comida, às vezes ele não vai pagar um hotelzinho, às vezes vai comprar cachaça. Ah, tudo bem, às vezes droga ainda pior, mas é o dinheiro dele, né? Já não é mais o meu dinheiro, eu dei, é dele, ele faz o que ele quiser. Então, quando eu dou de graça, né, para outra pessoa. É dádiva. Então, eu me dou, eu me entrego. E compromisso também. Por quê? Porque eu tenho esse compromisso meu de dar-me para minha esposa.
meu de dar para a minha família. Eu também é um compromisso. Também é um compromisso por quê? Porque nós somos, né, de carne. Nós temos nossos movimentos hormonais, nós ficamos excitados, temos vontades. E aí, se nós deixamos nossa esposa, se nós deixamos nosso marido passar vontades, isso pode ser também terrível para o nosso casamento. Não que justifique traição nenhuma, não justifica, mas é horrível, é terrível e fere e machuca nosso casamento. Quantas histórias a gente já não escutou justamente disso, né? Que pela falta, pela retenção, o casamento começou a declinar, né? Então também é um compromisso. Também é um compromisso fora do ato sexual, da doação da minha sexualidade para a minha esposa, da doação da minha força, de quem eu sou, para a minha família. Mas, né, tem um porém. Eu só posso doar, só posso dar aquilo que é meu. Eu não posso dar aquilo que não é meu, né? Eu tenho meus livros, eu gosto de ler. De vez em quando eu empresto esses meus livros. De vez em quando esses livros emprestados eles somem, eu não sei mais para quem emprestei. Mas de vez em quando também eu lembro e vou pedir o livro de volta. Às vezes eu já escutei, não foi uma só vez, que a pessoa falou: eu dei para fulano, eu emprestei para ciclano. Meu Deus, qual é assim, cara? Eu te emprestei, como você deu algo que não é teu e nem falou comigo antes, né? Eu não posso dar algo que não é meu, que eu não tenho, que não me pertence. Eu não posso chegar aqui e falar: Fábio, cara, eu vou te dar um carro zero, beleza? Beleza, aperta a mão aqui, faz todo o acordo, eu vou te dar. Aí depois o Fábio passa uma semana e fala assim: ei, amigo, cara, cadê meu carro? Tá assim, prometeu. Assim: não, você tem que ir lá na loja comprar. Aí eu vou com o Fábio na loja, minha carta não passa, eu não consigo comprar o carro. Como que eu comprometi em dar um carro para o Fábio se eu não tenho um carro zero? Primeiro eu compro, depois eu dou, né? Fábio. Então, né, e aí a gente entra na questão do pudor e na questão da castidade. A gente entra na questão da impudícia e a gente entra na questão da luxúria. Pudor e castidade são duas virtudes. O que é uma virtude? Uma virtude é um hábito bom. Pode falar de virtude da higiene, né? Que é escovar o dente depois das refeições, tomar o banho antes de dormir, ao acordar. Pode falar de virtude do corpo, que é correr, fazer academia, fazer uma luta. Tudo isso são virtudes, porque são hábitos bons. E claro, né? Escovar o dente uma vez depois do almoço não é uma virtude, é só um escovar de dente. Não, fazer aquilo com frequência torna-se um hábito, torna-se uma virtude. E aqui nós estamos falando, né, de hábitos bons da nossa sexualidade e hábitos ruins também da nossa sexualidade, vícios e virtudes. Né? O pudor é a virtude do vestir-se bem, vestir-se de modo, né, com pudor, de modo que você não revela na rua para todos, para qualquer um que queira ver, as suas intimidades. Né? Você não dá oportunidade para que outras pessoas arranquem pedaços com os olhos. Tudo bem, também a culpa é deles. Não estou aqui passando pano para ninguém. Mas se eu coloco ali também a amostra, né, as pessoas elas vão tirar pedaços de mim. Aquilo me afeta, sem dúvida nenhuma. Aquilo sem dúvida quebra em mim essa sexualidade e ajuda que minha sexualidade não fique dispersa. Isso, claro, vale para homens e para mulheres. Ninguém que está isento de nada, né? Ninguém está isento de nada. E aquilo eu vou perdendo. E aí minha intimidade, a minha sexualidade, ela vai se espraiando e ficando sem dono. Porque todo mundo tem um pedaço dela, todo mundo é dono. Não é igual, eu não estou nessa liga não, mas tem ali os milionários que eles vão lá e compram uma lanche, um helicóptero, um avião, por cota, né? Compram uma casa ali nas Águas Quentes, por cota, né? Então você tem direito a usar aquela casa durante 2 semanas, aquele avião, aquele helicóptero, durante 2 semanas por ano. Ora, aquilo não é teu. De quem é? É de ninguém. Porque todo mundo tem o mesmo direito de usar aquilo por 2 semanas, por 1 mês, por ano. Nossa sexualidade, ela fica assim. Nosso íntimo, ela fica assim. Distribuído, dado. Também quando vivemos a impudícia e também quando vivemos a luxúria, porque nós vamos ali nos unindo e tendo relações e tendo intimidade e nos doando para qualquer um que peça. Para qualquer um que tenha uma lábiazinha melhor, para qualquer um que seja mais bonitinha, qualquer uma que seja mais bonitinha, né? Enfim, a gente vai ali se perdendo, a gente vai ali se doando. E aquela sexualidade que era minha, eu já não tenho mais para quem dar. Eu já não consigo dedicar para ninguém. Já não consigo doar-me para ninguém especial. Por quê? Porque está perdido. E aí, claro, né? Tem como recuperar, mas não é algo fácil, é algo que leva tempo.
É um processo longo, né? De purificação, de pureza, de trabalhar isso em si, para que eu possa finalmente dar-me e dar-me por inteiro, né? A minha sexualidade por inteiro para alguém. Acaba gerando em mim, né, um egoísmo. Eu acabo me tornando egoísta. Em vez de me dar, eu retenho para mim. Em vez de dar aquilo que é da Thaís, eu retenho aquilo para mim. E aí meu casamento vai mal, minha esposa vai mal, ela fica triste, eu fico mal, tudo rói. Maria Tereza fica mal, Maria Tereza fica triste. Ela só é felizinha assim porque nós dois somos em casa. Porque nós não brigamos, porque nós nos se doamos um para o outro. E aí ela pode ser essa menininha feliz, porque é fruto da nossa felicidade, é fruto da nossa relação. Manda vir aqui, né? Daqui a pouco o pai te pega. Tá? E ela come, viu? Quem não tem filho se prepare. É o terceiro pão, tá? Não, o terceiro não, o quarto, eu acho. Fora que ela comeu em casa, mamou. Antes de ir pra cá, ela mamou. Pediu o biscoitinho que a minha esposa estava comendo, que a Thaís estava comendo. Come. Os que não têm filho se preparem, viu? Já comprem bananas hoje, né? Tá mais barato para evitar a inflação. E deixa pago no mercado daqui e depois você tira. Que come? Com aquela caixinha de uva, dura o quê? 2 dias? Uma caixinha de uva dura 2 dias na casa. Bichinho. E não é porque ela vê não, tá? Ela tá em casa, ela vai pra geladeira e fica uva. É sério. Queria que não fosse, mas é sério. Né? Então, essas virtudes, né, elas incrementam a nossa força. Quer um pouco para você, né, filha? Quer um pouco para você, né? Essas virtudes, elas incrementam a nossa força. E o vício, ele perde, ele dilui, ele manda embora a nossa força. Então, um deve se doar ao outro, né, como eu já disse, sem que haja demandas. Eu sei o que eu preciso me doar, aonde eu preciso me doar. De vez em quando a Thaís me lembra o que eu preciso fazer, isso é verdade. Mas eu sei, e eu luto, e eu quero fazer, e quando eu não consigo, eu vou e me confesso. E eu sei do meu. E eu faço isso independente se a Thaís faz de volta. Graças a Deus ela faz de volta, isso ajuda muito. Mas eu faço sem pensar, eu faço sem exigir de volta. E ela faz para mim o mesmo. Às vezes, quando eu estou mal, não estou bem, não sou um bom marido, ela faz a questão de ser a melhor esposa para me lembrar daquilo que eu sou. E aí então me motiva, me impulsiona a ser o melhor marido, a voltar e a me dedicar, a me doar como eu devo fazer, né? Então é um doar ao outro sem que haja demandas. Na terapia de casal, a gente fala sobre a caderneta de créditos e débitos, né? Preciso voltar para a academia. A gente fala sobre a caderneta de débitos e de créditos, né? Eu tenho a caderneta de créditos que eu vou anotando, que eu vou escrevendo tudo aquilo que eu faço para minha esposa, né? Tudo aquilo que ela me pede, que eu faço. E uma de débitos, né? O que eu vou anotando ali para que tudo que ela não faz. Tudo que eu peço ela não faz, ela não vai comigo. Se eu quero um dia ir na pizzaria, ela quer ir no hambúrguer, a gente vai no hambúrguer, eu anoto ali, para depois eu posso cobrar. Muitos de nós temos essas cadernetas. Isso é horrível, isso é horrível. Essa doação é para não termos essa caderneta, para pegarmos, rasgarmos, jogarmos fora, né? Para que não haja em nós essa comparação. Né? Assim, não haja que, eu paguei a conta de luz esse mês, hein? Vem mais caro, hein? Sua conta de água vem mais barata, o mês que vem a gente troca. Não haja nada, nenhum tipo de troca, e que eu faça para ela seja inteiramente livre, inteiramente por ela, inteiramente doado, sem exigir que ela faça de volta. E o segredo do casamento está aqui, né? Se nós hoje falamos, escutamos, ouvimos tanto de que o casamento ele não funciona, é porque as pessoas esquecem disso. As pessoas têm cadernetas, elas anotam como anotava-se o fiado, né, antigamente, lá naquelas cadernetinhas, né? Anota-se ali, depois se exige o pagamento no final do mês. Por isso o casamento não dá certo. E óbvio que não vai dar certo, pelo amor de Deus. Nem mais ou menos as nossas amizades funcionam assim, que são um casamento. E amizade eu vejo meu amigo ali de vez em quando, né?
Vejo meu amigo ali no final de semana, às vezes não vejo, de 15 em 15 dias, uma vez no mês, a gente sai, toma uma cerveja, fala sobre a vida e volta. Se nem numa amizade a coisa funciona assim, dá certo assim, que sai num casamento que eu acordo e vou dormir olhando para a cara dela. Seja bonita, bem produzida, assim, né? Bem vestida, maquiada, cabelo feito, seja cabelo mal feito, né? Suja porque não deu tempo de tomar banho, porque a Maria Teresa chorou e tá 1h, a bichinha não dormiu ainda e... Né, tá assim. Seja qualquer situação, vou estar do lado dela, a gente vai estar junto, seja de bom humor, seja de mau humor, na menstruação, seja fora da menstruação, vai estar junto o tempo todo. Né? Então, se nenhuma amizade que é mais leve dá certo, que sai no casamento. Então, claro, o casamento não vai dar certo. O casamento que dá certo é quando eu me dedico a ela e ela se dedica a mim sem reservas, sem segurar. E aí sim, temos aqui um casamento que dá certo, né? E aí eu queria trazer uma passagenzinha da São João Paulo II, Teologia do Corpo, né, que é uma série de homilias que ele faz, isso na década de 80, entre 80 e 82, e aí um ponto que foi do 1º de dezembro de 1982, que ele diz assim: aqueles que, como cônjuges, segundo o eterno desígnio de Deus, segundo a eterna vontade, né, direcionamento de Deus, se uniram a ponto de se tornarem, em certo sentido, uma só carne, são também, por sua vez, chamados, mediante o sacramento, a uma vida segundo o Espírito, de modo correspondente ao dom recebido no casamento. Dom é graça, né? Recebido no casamento. Em virtude daquele dom, daquela graça, conduzidos como cônjuges a uma vida segundo o Espírito, são capazes de redescobrir a particular gratificação de se tornarem participantes. Né, para tornarem participantes nessa graça de Deus, nessa união com Deus e na união de si. Enquanto a concupiscência, né, são aqueles nossos desejos da carne por comer, beber, né, por dinheiro, uma explicação mais longa, muito resumidinho. Quanto a concupiscência ofusca o horizonte da perspectiva interior e tira dos corações a limpidez dos desejos e das aspirações. Então, como nós falamos, né, de que viver ali a impudícia, viver ali a luxúria, como tira isso do nosso coração, permite que o homem e a mulher encontrem a verdadeira liberdade do dom, unida à consciência do sentido esponsal do corpo, na sua masculinidade e na sua feminilidade. Ou seja, vivendo essa vida segundo o Espírito, descobrimos o verdadeiro significado, o verdadeiro sentido de um casamento, doando-se, vivendo um para o outro, vivendo um junto com o outro, um querendo o outro, e longe, né, dessas tempestades do nosso corpo que às vezes quer uma coisa, às vezes quer outra, às vezes quer tanta coisa diversa, né? Então, longe disso, vivendo uma vida segundo o Espírito. Então, né, de fato, doar-se de acordo com a nossa masculinidade, a nossa feminilidade, entendendo assim o tempo do outro. Costumo brincar, né, que o homem é fogão a gás e a mulher é fogão a lenha, né? O homem ali, você girou aquele negócio, apertou o botãozinho ali da estrelinha do fogão, ele acende. Acende a chama alta, depois tem que calibrar a chama baixa, né? Então, o homem é o fogão a gás. Basta ele passar a mão na perna dele que, opa, às vezes já anima, já acende, já prepara. A mulher não. A mulher é um fogão a lenha. Então, né, para nós homens, uma dica, se a gente quer ali, né, algo mais divertido durante a noite, a gente começa a preparar de manhã, a gente faz o café da manhã, a gente prepara ali algo diferente para o almoço, a gente sai para comprar uma Coca-Cola, a gente sai para comprar um docinho, a gente elogia ao longo do dia, diversos elogios, e aí vai preparando para que de noite, fogão a gás, fogão a lenha, ele esteja com aquela chama, né, esteja ali em brasa. Porém, também, né, para nós homens, o fogão a gás é só você virar a chave, ele apaga. Simples. Fogão a lenha não. Você faz um fogão a lenha de noite para fazer um jantar, você deixa a noite inteira aquele fogão queimando ali, de manhã ele apagou, né? Minha esposa e os pais, quando a gente faz churrasco, né? A gente faz ali, a gente faz mais de noite, ou até de dia. E terminou o churrasco, tem aquela brasa, eles batem o bolo ali rapidinho, deixam o bolo dentro da churrasqueira, fecha. Dia seguinte de manhã, às vezes de noite, o bolo está pronto já para o café, né? Então, assim, é o fogão a lenha. E aí, para nós homens também, prestar atenção nisso, porque terminamos ali, o ato terminou, a mulher ainda não se acalmou. Então, carinho, a troca de olhares, carícias, beijos, abraços, compromissos, elogios, eu te amo,
né? Tudo isso também faz parte desse pós. E aí nós temos uma vida harmônica. Daí também falei de doação, dedicação, e é justo que falamos disso. Também o sexo não é carregar pedra embaixo do sol quente, né? Não é carregar pedra ali no sol de Caruaru, no verão, 40 graus, seco, não tem uma chuva. Não. O homem vai ter demanda. O homem vai ter um dia estressante, vai querer, às vezes não vai estar tão afim, não vai estar querendo tanto, mas ele tem essa demanda. Então, doar-se, né? Doar-se para o marido, doar-se no casamento, para que também haja essa harmonia, haja esse amor, haja essa, né, união, haja essa unidade. Né? Se nós homens prepararmos aquilo desde o almoço, as mulheres entenderem o nosso tempo de ser mais rápido e às vezes se doarem para a gente. Claro, aqui não é forçar ninguém a fazer nada, nunca, de jeito nenhum, longe disso. Mas é um chamado, é um convite para a doação segundo a necessidade daquela pessoa que você mais ama. Né? E claro, né, o sexo não é carregar pedra quente embaixo de sol de 40 graus. Então o que custa? De vez em quando doar-se, né, e cumprir-se sem toda aquela preparação, sem toda aquela novela, né, para o encontro com o marido, né, para juntos ali se unirem na cama. E bom, né, estamos aqui também conversando com noivos, né, pessoas ainda que não casaram. E aí temos ali um tema que é sobre a espera pelo casamento. Por que não? Por que esperar pelo casamento? Por que não antes? Por que, né, não adiantar? Por que cada um viver o seu próprio tempo? Claro, precisamos falar, né? Da noivos, namorados, a coisa não está ainda ali consolidada. Pode ainda terminar. Até o momento ali que se pisa no altar, pode terminar. E pode ser que aconteça. Eu já ouvi histórias que acontecem. Né? O casamento, para ele ser consumado mesmo, ele só é consumado ali no leito nupcial. Até o leito nupcial, se não for consumado, pode terminar. Aquilo pode acabar. E quantas histórias eu já não ouvi de noivados, né, que se acabaram. Pior ainda, de namoros. Né? Qualquer casal de namorados, qualquer casal de adolescentes, quando se juntam, se prometem para a vida inteira. Que seja eterno, vida inteira, vou casar com esse cara, vou casar com essa mulher, eu quero a vida inteira. Porque esperar para o casamento, a gente já está convicto hoje de que a gente vai ficar para a vida inteira. E a gente sabe que dificilmente os namoros da adolescência chegam, né? Chegam de fato a um casamento terminante. Então a gente se doa para namoros, noivados, que às vezes não se concluem. E aí quando chegamos no casamento, onde Deus está de fato ali no meio daquela relação, e aí temos essa luta, né, para que o casamento ele não termine, para que ele dure até o final. E aí a sexualidade, ela em vez de virar algo que possa atrapalhar, quer dizer, a sexualidade não, o ato sexual, ele vira algo que ajuda a manter. E uma outra coisa, né? Viver isso no casamento, viver isso no noivado, viver isso no namoro, é a melhor coisa para aprendermos a viver no casamento. Porque, claro, né? Agora vamos casar, então está liberado tudo. Não é bem assim. A coisa ainda tem ordem, né? Ainda tem uma forma correta de viver. E aí, se nós nunca aprendemos a viver no namoro, no noivado, chega no casamento, a coisa fica muito mais difícil. E muitas vezes a gente se engana, achando que o namoro está indo bem, o noivado está indo bem, só porque o sexo está indo bem. E aí quando corta, vê que a coisa desanda. Então, viver a castidade, o celibato, no namoro e no noivado, é uma grande preparação para que se possa viver a castidade e possa se doar inteiramente o casamento. E eu agradeço muito por ter vivido isso com minha esposa, né? Confesso que eu não vivi o tempo todo, confesso que no namoro passamos pelo nosso processo de conversão, mas sobretudo ali na metade do final, por termos lutado muito para manter essa castidade. E agradeço hoje, nesses nossos primeiros 3 anos de casamento, serem tão bons, tão maravilhosos quanto são, porque a gente aprendeu a viver a castidade, ainda no namoro, ainda no noivado. E não esperamos, né? Mas eu já quero casar com ela. Já estou há 5 anos com ela, já me decidi, eu quero casar com ela. Não, a gente esperou, conversou, sentou, conversou, esperou e foi a melhor coisa. E é o que hoje, assim, eu vejo que mais nos ensinou a lidar um com o outro, com a diferença do outro, com o tempo do outro. Né? Porque nós escolhemos, assim, né, a pureza, nós escolhemos a castidade, o nosso namoro, o nosso noivado também. E aí, claro, né, se estamos falando aqui também nesse contexto da igreja, também precisamos falar do pecado. Só não é pecado depois do casamento. E se é pecado, a gente abre a brecha
para que o demônio ele entre no nosso namoro, para que ele entre no nosso noivado, né? E para que comece a corromper da base, comece a gerar problemas ali na base, antes mesmo de subirmos ao altar, né? Então, o viver a castidade é um divinizar o namoro, é um divinizar o noivado, né? E, sobretudo, entender que o casamento não é sexo. O sexo não segura o casamento. Pode arrastar, e arrasta, mas segurar e garantir e eternizar, não. Com certeza, não. Porque vai abrir chance para traição, aí muitos ali vão começar a trair, vão começar a sair de casa, aí vai descontar fora de casa, né, para não ter dentro. Então a coisa vai arrastando e vai mais machucando do que curando, do que melhorando, assim dizendo, né? Então, só para encerrarmos, né, algumas questões mais práticas sobre o uso de preservativos e métodos contraceptivos, né? Os preservativos e os métodos, eles têm dois tipos. Uns que são abortivos e outros não abortivos. Pela legislação, os abortivos não eram nem para ser vendidos, né? E dia seguinte, por exemplo, 50% dos casos eles são abortivos. Grande parte dos casos eles também são abortivos, ou seja, a união, há ali a fecundação, né? E aí no momento ali da nidação que o embrião ele não consegue nidar e aí então ele acaba morrendo. Isso já é um aborto, porque houve a fecundação, Deus já deu a alma para aquele filho, já somos pais, só que aí por conta do processo, né, por conta do uso, acaba abortando. E existem também os outros que não são abortivos, como a camisinha, né, ali a tabelinha, aquele remedinho, esqueci o nome, toma todos os dias, anticoncepcional. Não é abortivo, né? Nem todos são, alguns não são, mas todos esses métodos contraceptivos, eles têm uma coisa em comum, eles fecham o casamento, eles fecham a união sexual para uma das vias, que é a via procriativa. É algo não natural, uma barreira que é posta e que, desse modo, impede que Deus dê um presente, né? Impede que Deus faça aquilo que Ele quer, realmente, bota a barreira ali, e então aquele ato ele vira um ato não natural, contra a natureza. O que é diferente, por exemplo, da infertilidade. Às vezes o marido, a mulher, às vezes os dois são estéreis, não são férteis, e não tem problema nenhum, isso é natureza. É natureza, problema zero. Muitos até têm esse escrúpulo, né, de que, eu sou estéril, eu posso ter relação sexual com minha esposa? Com certeza, você é estéril, você não se fez, né? Você não foi ali, escolheu fazer. Então, pode fazer, não tem problema nenhum. É uma relação ainda natural. Mas quando usamos contraceptivo, se torna uma relação não natural, fechada ali para uma das finalidades. E aí temos, né, um método que aí sim, né, é autorizado pela igreja, né, muito meditado e que não fecha para a finalidade procriativa do casamento, não torna aquele ato, né, um ato não natural, que é o método Billings, que, incrível que pareça, tem uma taxa de efetividade muito alta se seguida corretamente, né? Confesso que eu não consigo agora explicar o método por inteiro, mas você vai seguindo ali o ciclo hormonal da mulher e vendo ali as datas onde a chance é muito baixa, quase nula de engravidar, e aí nesses momentos, nesses dias, vocês podem ter relação. E assim, a taxa disso é 99%, 98%, para quem segue certinho, equipara-se também até o uso de camisinha, DIU, anticoncepcional, né? Todos esses outros métodos, né? Tá ali bem em cima, não é algo que é um bem bolado ali para dizer que tem alguma coisa, não, realmente é algo que funciona. E aí, meus queridos, né? Os filhos, eles são bênçãos de Deus. E aí manter isso aberto para que Deus possa dar a bênção, para que Deus possa dar a graça. Como diz São José Maria Escrivá, terminando já, como diz São José Maria Escrivá, um filho vem com um pão debaixo do braço, né? Ele vem com o próprio sustento para a família. Então os filhos são graças de Deus. Precisamos enxergar os filhos como graças de Deus. Sejam 1, 2, 3, 7. Eu conheço quem tem 7. Eu ainda não cheguei lá, não sei se devo querer que eu chegue, mas conheço, né? Conheço famílias felicíssimas que tem 7, 8. Inclusive tem uma que eu conheço que são 7 homens. A 8ª foi mulher. Aí até brinca assim, não, vai tentar até vir uma menina, né? Mas agora ver a menina, brincadeira vai ter que mudar. Mas são felicíssimos, né? Eles são muito bons, se amam, os filhos são maravilhosos, né? Então, claro,
Não estou aqui falando que todo mundo tem que ter 7 filhos, não, tá? Nem eu tenho para falar uma coisa dessa. Então, mas para enxergarmos como de fato graças de Deus, né? Então, só para encerrarmos, fazer um apelo, né? Alguns aqui já vivem há muito tempo, já namoram há muito tempo, alguns aqui também já moram juntos, né? Mas que possamos até, caso 2 semanas é fácil, né? Isso não tem dificuldade nenhuma, dá para viver, né? Para que vivamos até o casamento essa castidade, para que vivamos até o casamento esse sim, né? Para que vivamos até o casamento essa purificação. Quem escolher viver, eu tenho certeza, depois de casar vai voltar a me agradecer, porque foi algo que melhorou e muito, né? Que abençoou muito o casamento, para que o casamento seja maravilhoso, seja feliz. É isso. Muito obrigado pela paciência. Então, conte comigo. Fiquem com Deus.